E a mensagem agora agora Donald Trump volta a falar à imprensa. And we're going to get the oil flowing the way it should be. As you know, it was just a minor flow. A gente aguarda a chegada do sinal limpo antes de Donald Trump falar, mas Marco Rubio manteve a posição de que Donald Trump não é um brincalhão. Agora ele abre espaço para perguntas. Os Estados Unidos vão controlar a Venezuela, então quem está no poder? E Donald Trump responde: vamos controlá-la como um grupo, vamos recuperar a infraestrutura de petróleo, e isso será pago diretamente pelas empresas petroleiras. E elas serão reembolsadas pelo que estão fazendo. E vamos recuperar o petróleo como deveria acontecer. Mas nós vamos governar o país e garantir que as pessoas da Venezuela sejam cuidadas. Agora, outra pergunta da imprensa. Os Estados Unidos controlando o país significa que tropas estarão por lá? Donald Trump diz: não temos medo de colocar tropas por lá. Vocês viram isso ontem à noite, em um nível muito alto. Não temos medo. Não temos medo de dizer isso. Mas vamos garantir que esse país será governado de maneira correta. Não estamos fazendo isso em vão. Esse foi um ataque muito perigoso. É um ataque que poderia ter dado muito errado. Nós poderíamos ter perdido muitas pessoas ontem à noite. Nós poderíamos ter perdido dignidade, equipamento. O equipamento é muito importante, mas nós poderíamos ter perdido muitas coisas e vamos garantir que vamos fazer a coisa certa. Nós podemos voltar lá se for necessário. Vamos governar esse país de maneira ordenada, de maneira justa. Vamos dar dinheiro ao povo, vamos reembolsar as pessoas que foram atrapalhadas. Nós construímos toda aquela indústria de petróleo e eles simplesmente roubaram de nós. Nós tínhamos presidentes que simplesmente decidiram não fazer nada. E nós fizemos algo. Foi com atraso, mas fizemos. Com qual mecanismo os Estados Unidos vão comandar a Venezuela? Tudo está sendo decidido agora. Nós estamos designando as pessoas, estamos conversando com elas, designando várias pessoas. Quem vai comandar a Venezuela? Bom, por algum período vai ser eu e as pessoas que estão aqui atrás de mim. Vamos comandar. Um ano e meio atrás, os Estados Unidos eram um país morto e agora nós somos o país número 1. Nós estamos melhor do que qualquer outro país no mundo. Isso requeriu liderança. E a Venezuela tem muitas pessoas ruins lá. Pessoas que não deveriam estar liderando a Venezuela e não daremos chance para elas. Elas querem tomar o lugar de Maduro, mas nós não vamos dar chance para isso. Mas temos pessoas fantásticas, incluindo pessoas nas Forças Armadas. Vamos ter um grupo comandando a Venezuela por algum tempo até que nós podemos colocar a Venezuela de volta nos trilhos. E vamos reembolsar as pessoas no nosso país que foram forçados para fora da Venezuela. Você disse hoje que apoiaria Maria Corina Machado no país. Você também mencionou o vice-presidente da Venezuela. Você vai trabalhar com ela? Como você vê essa relação? Bom, eu entendo que ela foi nomeada, ela foi escolhida por Nicolás Maduro. Estamos trabalhando com isso diretamente. Marco Rubio está olhando isso diretamente. E ela está disposta a fazer o que for necessário para fazer a Venezuela grande novamente, simplesmente. Senhor presidente, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse que precisa ficar de olho. E hoje ele disse que não tem medo do que vai acontecer nessa operação. Bom, o presidente Petro tem fábricas onde ele faz cocaína.
Ele está produzindo cocaína e enviando aos Estados Unidos. Então ele precisa ficar de olho com o que ele faz. Você notificou membros do Congresso? Marco Rubio, você quer falar sobre isso? Nós ligamos para membros do Congresso depois. Esse é o tipo de operação que não precisa de aprovação do Congresso. As condições precisavam ser revistas noite após noite. Então esse não é o tipo de missão que você pode ligar para as pessoas antes. Mas isso é uma função das forças de segurança. Essa foi uma prisão de 2 fugitivos da justiça americana. E o Departamento de Guerra apoiava o Departamento de Justiça. Eu entendo que isso pode ter implicações na nossa política, mas não é o tipo de coisa que podemos ligar antes pedindo autorização. Se eu puder acrescentar uma coisa sobre isso, o Congresso tem uma tendência a vazar as informações. Isso não seria bom. General, eu acho que se tivéssemos um vazamento, teríamos problemas, um resultado diferente. Mas acho que as pessoas sabiam que isso ia acontecer. Tinha muitos navios ali. Mas o Congresso sempre vai vazar e nós não queremos pessoas que fazem vazamentos. Presidente, você foi uma das únicas pessoas que viu isso acontecer ao vivo. Como foi isso tudo? Houve algum momento em que os Estados Unidos pensaram 2 vezes? Isso poderia ter acontecido. Nós gostaríamos de levá-lo a um local seguro. E ele não conseguiu. As nossas equipes foram tão rápidas e houve muita oposição. As pessoas estavam pensando, será que vamos conseguir pegá-lo de surpresa? Não, mas eles estavam esperando. Houve muita oposição, houve muita troca de tiros. Mas ele estava tentando chegar em um local seguro, que não era seguro, porque nós teríamos derrubado a porta de qualquer jeito. Em poucos segundos, nós conseguimos resolver isso tudo. Era uma porta muito pesada, mas ele não conseguia chegar. Ele até chegou ao pé da porta, mas não conseguiu fechá-la. Onde que Nicolás Maduro ficará? Bom, em breve ele será levado a Nova York. E onde que ele ficará em Nova York? Bom, isso ficará a cargo da Justiça. Senhor Presidente, os Estados Unidos têm um histórico de retirar ditadores. Bom, nós tínhamos outros presidentes, mas comigo isso não é verdade. Nós temos um histórico perfeito de vencer. Nós vencemos muito. Se você olhar a Qasem Soleimani, se você olhar a Operação Martelo da Meia-Noite, foi uma operação incrível. Nós não teríamos paz no Oriente Médio hoje. Nós trouxemos paz ao Oriente Médio. Se nós não tivermos êxito naquela operação, nós não teremos paz no Oriente Médio. Mas comigo, nós tivemos muitas vitórias, apenas vitórias, sem derrotas. Por quanto tempo os Estados Unidos devem controlar a Venezuela? Olha, eu gostaria que fosse rápido, mas isso deve levar algum tempo. Temos que reconstruir toda a estrutura do país. A infraestrutura está quebrada. Na verdade, é muito perigosa. Petróleo é uma coisa muito perigosa de se tirar do solo. Isso pode matar muita gente, já matou muita gente. A infraestrutura é velha, está quebrada. Muitas das coisas que colocamos 25 anos atrás será substituída e vamos tirar muito dinheiro de lá para reconstruir o país. China, Rússia e Irã defenderam a Venezuela. Como que isso afeta suas operações com esses países? China e Rússia? Bom, a Rússia, quando nós resolvermos as coisas, mas em relação a outros países, nós queremos petróleo, estamos no ramo do petróleo. Nós estaremos vendendo petróleo em uma dose muito maior, porque eles não tinham infraestrutura para isso. Nós venderemos muito petróleo para outros países. Muitos que estão utilizando esse petróleo agora, mas muitos mais virão ainda. Senhor Presidente, Venezuela on steroids. That's what would have happened.
Qual é a sua mensagem ao povo da Venezuela hoje? Claro, a população civil especificamente tem muitas questões. Qual é a sua mensagem para eles? Vocês terão paz, justiça, vocês terão muitas das riquezas que deveriam ter tido por muito tempo. Mas vocês terão paz e segurança, justiça, vocês terão um país de verdade. Vocês terão potencialmente um grande país. Se você voltar 20 anos no tempo, esse era um grande país. E eles destruíram isso. Lembram que eu disse que se nós tivéssemos perdido as últimas eleições, os Estados Unidos seriam uma Venezuela com asteroides. E isso não vai acontecer. E nós vencemos as eleições em 2024. Nós sofremos tanto depois das eleições de 2020. O que o governo de Joe Biden fez com o nosso país nunca deveria ser esquecido. Mas se nós tivéssemos mais um ano daquilo, nós estaremos exatamente onde a Venezuela estava. Eu costumava dizer que se eles vencessem, nós teríamos uma Venezuela um pouco mais forte. Isso não vai acontecer. Quer dizer que o secretário Hegseth e Marco Rubio vão controlar a Venezuela? Não, teremos uma equipe. Vamos trabalhar com o povo da Venezuela para garantir que vamos governar a Venezuela. Porque quando a gente sair, quem é que vai tomar o controle de lá? Não há ninguém. Eles têm um presidente que foi escolhido por Nicolás Maduro. Ela foi escolhida por Nicolás Maduro. Ela foi nomeada vice-presidente há pouco tempo atrás. Ela teve uma conversa longa com Marco Rubio e ela disse, vamos fazer o que vocês precisarem. Ela foi bem graciosa, mas ela não tem escolha. Nós vamos fazer a coisa certa. Não vamos apenas retirar Maduro e sair de lá. Se nós simplesmente saíssemos, não teremos chance alguma de dar certo. Vamos fazer a coisa certa. Teremos as melhores companhias de petróleo investindo bilhões e bilhões de dólares lá e retirando dinheiro e usando esse dinheiro na Venezuela. E o maior beneficiário será o povo venezuelano. E eu não posso falar mais claro do que isso. As pessoas que saíram da Venezuela estão nos Estados Unidos, algumas querem voltar para lá. O que está sendo feito para proteger americanos no país? Bom, agora eles estão muito mais protegidos porque ninguém mais vai mexer com eles. E as pessoas devem saber que elas não podem ser tocadas. Você tem algum temor de que elementos ruins do governo de Nicolás Maduro vão permanecer lá? Bom, nós sabemos quem eles são. E eles estão agindo de maneira muito diferente do que agiriam 2 dias atrás. Por que controlar um país sul-americano é colocar os Estados Unidos em primeiro lugar? Porque nós queremos ter bons vizinhos, queremos estabilidade, queremos estar cercados de energia. Tem muita energia naquele país e é muito importante que a gente proteja isso tudo. E nós queremos garantir que podemos proteger isso tudo. Há alguma mensagem para Cuba, Miguel Dias-Canel? Bom, Cuba é um caso interessante porque Cuba não está muito bem agora. Aquele sistema não tem funcionado para o povo cubano. O povo tem sofrido há muitos e muitos anos. E eu acho que Cuba é algo que vamos falar sobre, porque Cuba é um país que falha. E nós queremos ajudar aquelas pessoas. Mas nós também queremos ajudar as pessoas que estão saindo de Cuba. Marco Rubio, você quer falar alguma coisa sobre isso? Bom, eu falei alguns minutos atrás sobre quando o presidente fala, você deveria levar a sério. Cuba é um desastre. É controlada por um homem incompetente, senil. Às vezes nem tão senil, mas incompetente, um comunista. E, aliás, todos os guardas que ajudavam a proteger Nicolás Maduro, as agências de espionagem, são todos cubanos. É incrível. Essa ilha pobre controlava a Venezuela. Um dos principais problemas da Venezuela é que eles tinham que declarar a independência de Cuba. Olha, eu morei em Havana. Eles devem estar preocupados agora. O presidente anunciou uma semana atrás que qualquer coisa que esteja sancionada não vai sair de lá. A resposta é sim. Os Estados Unidos sabem onde está Maria Corina Machado nesse momento? Não sabemos.
rebuilding, and we're not spending money. The oil companies are going to go in, they're going to spend money. Vai ser muito difícil para Maria Corina Machado ser a líder da Venezuela. Ela não tem apoio suficiente. Ela é uma mulher muito legal, mas ela não tem o respeito das pessoas. Olha, não vai custar nada para nós administrar a Venezuela, porque o dinheiro que vai sair de lá é grande demais. Nós queremos segurança lá, queremos estar cercados de países que não protegem nossos inimigos. E é isso que acontecia lá. Mas nós estaremos construindo, não vamos gastar dinheiro, as empresas petrolíferas que vão gastar dinheiro. Nós vamos recuperar o petróleo, que deveríamos ter recuperado muitos anos atrás. Muito dinheiro vai sair daquele solo e nós poderemos reembolsar todos. Então, vai ser... Essa foi uma noite muito grande, que aconteceu muito importante. Temos que estar cercados por países seguros. E também precisamos ter energia, que é energia de verdade. Não 4, 5% da energia que está lá no solo. Se você olhar, é um desastre. O que vai acontecer com a Venezuela no próximo ano vai ser algo muito bom. E o povo da Venezuela será o principal beneficiário. Quando você falou com o Nicolás Maduro pela última vez? Bom, eu não quero falar sobre isso. Eu tive conversas com ele, mas não quero falar sobre isso. Mas você precisa se entregar. E eu achei que ele ia se entregar. Agora eu acho que ele gostaria de ter se entregado. Você disse que o Nicolás Maduro é responsável pelo tráfico internacional de drogas. Mas você deu perdão presidencial a muitos traficantes de droga. Bom, eu apoiei o presidente que venceu em Honduras, eu apoiei o presidente vencedor no Chile, na Argentina também, e estamos muito bem com esse grupo. Em relação ao perdão presidencial, a gente viu como o governo Biden me tratou. O presidente hondurenho que foi perdoado, ele foi perseguido injustamente. E nós achamos que era uma situação muito injusta que aconteceu com ele. Ele também é partidário do candidato eleito em Honduras. E um dos motivos é que o partido no poder deixou claro que aquele homem foi tratado muito mal. Eu conversei com muitas pessoas que estão aqui atrás de mim e eles também concordaram que aquele homem foi perseguido e tratado muito mal. É por isso que eu dei um perdão presidencial para ele.